Eu sou Raíssa Romano e aqui você vai ouvir a fala de Paula Guedes, da Coalizão Direitos na Rede, com o tema Inteligência Artificial, Justiça e Responsabilização. Essa fala faz parte do evento Desafios da Inteligência Artificial, Governança e Diversidade, promovido pelo Vote LGBT nos dias 26 e 27 de setembro de 2024. O evento contou com uma série de webinars gratuitos com especialistas de diversas áreas para discutir criticamente sobre o impacto da inteligência artificial na democracia e suas potencialidades para combater a violência política contra lideranças LGBT+. As falas também contam com a participação de Leide Souza, da área de pesquisa e advocacy do Vote LGBT, que conduziu o momento de perguntas e respostas. Fiquem agora com o que rolou no evento. Muitas das discussões que a gente veio promovendo até aqui estiveram focadas na nossa intersecção entre inteligência artificial, democracia e lideranças LGBTQIA+, e elas evocaram um tema central, que são marcos regulatórios e a necessidade de se regulamentar, de se responsabilizar. Então, no nosso painel dessa tarde, denominado Inteligência Artificial, Justiça e Responsabilização, a gente traz isso para o foco. E nós tínhamos uma provocação inicial um tanto quanto ambiciosa. Nós partimos da premissa de que o judiciário tem utilizado ferramentas de inteligência artificial, incentivando projetos de inovação que articulam as novas tecnologias com a prestação do serviço de justiça. Inclusive, ontem, está ocorrendo uma audiência pública promovida pelo CNJ sobre a inteligência artificial no judiciário, e diante disso nós questionávamos, de que forma a IA, do ponto de vista jurídico, pode ser utilizada para auxiliar na identificação rápida, precisa de ameaças online, monitorando discursos, comportamentos em redes sociais, apoiar coleta e análise de evidências digitais. Ela poderia auxiliar a incriminar agressores? Era uma dúvida assim que pairava e a gente provocava. Também como uma pauta desse painel. Mas concomitantemente a isso, a gente tem uma premissa que é de uma demanda realmente que surge nas falas, nas entrevistas que a gente tem feito, que é a demanda pela regulamentação e formas de responsabilização das violências que são mediadas pela tecnologia. Então, por conta disso, o nosso debate de hoje está muito preocupado com essa questão e trouxemos pessoas maravilhosas para discutir isso aqui hoje com a gente. Então, sem mais delongas, eu já passo para a nossa primeira painelista, que é a Paula Guedes. Paula é advogada especializada em Direito e Tecnologia, doutoranda em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, e ela atua como ponto focal do grupo de trabalho em inteligência artificial da Coalizão Direitos na Rede, uma articulação que envolve mais de 50 organizações da sociedade civil. Além disso, Paula também é pesquisadora em Direito e Tecnologia no Legalite da PUC do Rio e pesquisadora em inteligência artificial e direito no Católica Research Center for the Future of Law. Paula, agradecemos muito a sua presença e a palavra é toda sua. Obrigada, Raíssa. Oi, pessoal, boa tarde. É uma grande honra estar aqui nesse evento tão importante, justamente dividindo a mesa com pessoas tão competentes. Eu ia me apresentar, mas já foi muito bem apresentada. E aí, antes de começar a minha fala em si, eu queria primeiro agradecer pelo convite na pessoa da Leidiane Souza, que atua comigo no GT de IA da CDR, e da Raíssa, que acabou de me apresentar também. E eu peço desculpas desde logo, porque provavelmente eu vou ter que me ausentar antes, porque eu fui chamada para participar dessa audiência pública que está acontecendo agora no CNJ, como a Raíssa estava mencionando. E meu horário da mesa foi justamente 2h30, então tudo casou para ser no mesmo dia. Mas, enfim, falar sobre inteligência artificial, justiça e responsabilização não é algo trivial. E até vou compartilhar com vocês uma dúvida que me surgiu quando eu vi o tema, né? Que eu até falei com a Leide e com a Raíssa do que a gente estava querendo falar, né? Se era justiça e responsabilidade pela lógica de princípios ou se era algo mais focado no poder judiciário. E bom, eu resolvi misturar os dois, porque eu acho que os dois temas são muito importantes. Mas então, começando pelo básico, né? De afirmar que a inteligência artificial é uma realidade, ela já impacta as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, a depender de muitos fatores. E aí, por exemplo, como ela é construída, quem a desenvolve, em qual contexto ela é desenvolvida, em qual contexto ela é utilizada, para quais finalidades, quais os dados que foram utilizados para treinar essa ferramenta, qual a população afetada, e por aí vai. E aí, por isso que é importante ressaltar também que o contexto de desenvolvimento e de utilização dessas ferramentas, eles importam. Ou seja, a gente não pode adotar uma postura simplesmente de um fetichismo que afaste as tecnologias das realidades sociais, políticas e econômicas que estão ali permeando.
Então, apesar de ser inegável que tem muitos benefícios associados a esse uso de inteligência artificial, considerando atualmente como elas são desenvolvidas, a gente não pode deixar de se preocupar com os possíveis riscos, e eu até falo que não são só riscos, mas sim danos já que acontecem, gerados em direitos humanos, em especial em grupos vulneráveis, já socialmente marginalizados e discriminados na sociedade. Aqui falando de mulheres, pessoas negras, membros da comunidade LGBT e minorias étnicas, principalmente quando a gente considera esses marcadores somados em uma perspectiva de interseccionalidade, né? Isso porque essas ferramentas elas são treinadas com dados do passado e são desenvolvidas atualmente em um cenário regulatório ativamente antidiscriminatório. E aí, com isso, essas ferramentas elas acabam atuando como uma forma de atualização, de reforço e até de amplificação de práticas históricas, coloniais, que se baseiam em racismo, em sexismo, em LGBTfobia e outros mecanismos de opressão. E aí, no contexto brasileiro e de outros países também de sul global, ou como eu prefiro chamar até de mundo majoritário, esse cenário ele fica ainda mais grave, porque grande parte desses sistemas de inteligência artificial, utilizados em larga escala, principalmente, são construídos a partir dos países do norte global. E eu gosto muito de utilizar a professora Bianca Kremer como marco teórico, a partir dos estudos dela sobre viéses raciais no direito e na tecnologia, e aí aqui amplificando essa interpretação que ela dá para outros casos de discriminação também, quando a gente considera a igualdade formal e os sujeitos universais, e aí universais aqui com muitas aspas, esse modelo de sujeito universal, ele basicamente reproduz o homem branco e cisnormativo do norte global. Então, todos os corpos que não se enquadram nesse modelo são vistos como diferentes e aí são excluídos, são rechaçados, são discriminados. Por mais que muitas dessas tecnologias, inclusive, acabem sendo mais aplicadas em tais populações, como é o caso do próprio reconhecimento facial. E aí eu trouxe aqui alguns casos específicos de impactos negativos na comunidade LGBT, e aí citando alguns deles. Por exemplo, modelos que são construídos para identificação de gênero e orientação sexual por meio de imagens e vídeos, o que é, inclusive, cientificamente incorreto, é pseudociência, né? Considerando que a identificação de gênero e de orientação sexual são questões que variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, e não podem ser conclusivas a partir de pequenos grupos de dados ou então até de imagens. Outros casos, algoritmos de recomendação de conteúdo que proliferam material prejudicial a pessoas LGBT, inclusive alguns deles com cunho de LGBT-fobia. Alguns softwares de reconhecimento facial de aeroportos e fronteiras que não reconhecem pessoas trans e não binárias. Algoritmos de moderação de conteúdo que removem ou diminuem a distribuição de conteúdo de grupos da comunidade LGBT. Utilização de reconhecimento facial para identificação de gênero para excluir mulheres trans de certos aplicativos. Verificação facial de identidade de motoristas da Uber que bloqueiam a motorista mulher transgênero por não conseguir identificá-la corretamente. Fora os diversos outros casos, né, de exclusão de pessoas LGBT de acesso a serviços essenciais, a emprego, moradia, crédito, por decisões automatizadas que se utilizam de inteligência artificial, além do auxílio de campanhas de desinformação e violência, inclusive violência política, erosão de processos democráticos e de espaços democráticos também, facilitação de violências e de vigilância pública e privada, e por aí vai. E aí teve, com o advento, né, com esse surgimento, mais popularização das inteligências artificiais generativas, isso fica ainda mais complexo. E aí eu estava vendo agora recentemente que foi lançado um estudo da Unesco sobre IA generativa, ele foi publicado em abril de 2024, e nesse estudo ele revelou algumas coisas meio óbvias, talvez para a gente, mas que certos grandes modelos de linguagem, eles produzem conteúdo com teor de preconceito de gênero e muitos deles homofóbicos, inclusive, além dos diversos outros casos também de epistemicídios de culturas, de discriminação com base em raça, gênero, etnia, território e outros marcadores sociais, e até os casos, né, de alucinações, como se gostam de dizer, eu prefiro achar que são erros, mas se fala muito de alucinação. E aí, com esse aumento, né, da popularização dessas ferramentas, a gente tem um problema, porque elas não são treinadas para dizer a verdade, né? Elas são treinadas para reproduzir respostas que têm aparência de verdade ou que conseguem, no mínimo, convencer dessa veracidade, né? E aí, no contexto específico do judiciário brasileiro, que eu falei que eu ia puxar a sardinha também para o judiciário, os últimos dados que saíram ressaltam como é evidente que o judiciário ele tem sim se empenhado na adoção dessas tecnologias no dia a dia,
E aí não só o judiciário, mas o poder público como um todo. E parece que tem uma associação de tecnologia com eficiência, o que nem sempre é verdade. Mas o relatório da Transparência Brasil ele já mostra muitas iniciativas adotadas pelo poder público com uso de reconhecimento facial. E aí uma pesquisa do judiciário, que ficou chamada de Uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário, que foi lançada pelo CNJ, em junho desse ano, se eu não me engano, ele constatou que 94 órgãos do judiciário já utilizam ferramentas de inteligência artificial, pelo menos tem projetos de inteligência artificial. E aí, dentro desse mapeamento, são 140 projetos até 2023. E de 2022 para 2023, isso representou um aumento de 26%. E aí, dentre as funções diversas, né, que os sistemas podem fazer, tem os casos de gestão de processos, de distribuição, de ajuda meu Deus, catalogação de processos e também de classificação de alguns temas, reconhecimento facial para identificação de entrada nos tribunais e até mesmo alguns já têm sugestão de minuta de decisão. E trazendo alguns nomes, né, porque eles adoram nomear também com nomes de pessoas, alguns casos já de usos implementados, eu posso citar o Vitor, do STF, que faz análise de repercussão geral, a Vitória também, do STF, que agrupa os processos por tema, o Atos, do STJ, que avalia temas repetitivos, e a lei do TRF da primeira região, que faz sugestão de minutas de decisão. E aí, muitos desses projetos já em atuação hoje em dia, ou em desenvolvimento, eles não passaram por adequações ou cuidados, né, com questões relacionadas aos riscos que podem surgir do uso da inteligência artificial, muito por conta desse otimismo, né, enraizado de que tem uma ideia, uma associação de otimização ou de eficiência, redução de burocracias, o que, de novo, não é necessariamente verdade, né? Quando a gente olha os projetos que já são implementados ou construídos, não há ainda nenhuma iniciativa tão relevante assim na defesa dos direitos da comunidade LGBT, pelo menos não pelo Poder Judiciário. E aí, por isso, para que a gente possa falar de justiça, de responsabilização, como princípios, para a inteligência artificial, a gente precisa falar de regulação e de governança desse sistema de inteligência artificial a partir de uma perspectiva ativamente antidiscriminatória. E aí, nesse ponto, eu queria só fazer um breve histórico para também tentar construir uma lógica de pensamento que faça um pouco mais de sentido do porquê é necessário esse compromisso ativo com o combate à discriminação, inclusive a LGBTfobia. Então, já tem alguns anos, ali por volta de 2019, 2020, surgiram as primeiras iniciativas de regulação de inteligência artificial. E aí, nessa oportunidade, eram mecanismos mais leves, mais brandos, que até se chama no estrangeirismo de soft law. E aí houve uma explosão de iniciativas de governos, de empresas, sociedade civil, academia, enfim, de todos os atores de criação desses princípios éticos e de códigos de boas condutas para a inteligência artificial, inclusive listando expressamente justiça e responsabilidade como parte desses princípios. Mas, como faltava esse elemento de coercibilidade, ou seja, esse caráter de obrigação legal, na prática, muitos deles não foram eficientes para fazer com que os agentes mudassem os comportamentos, né, no dia a dia. Foi até nesse período que se falou muito sobre lavagem ética ou ethics washing, que é, na verdade, essa prática de criação de princípios ou de códigos de boas condutas por empresas privadas que não eram, de fato, implementadas na prática, né? Era quase para inglês ver. E aí, diante dessa ineficiência desses princípios éticos por si só, começaram a surgir algumas primeiras iniciativas de regulação no Estado, cogente, né, coercitiva, hard law, por volta ali de 2020. E eu entendo que para que a gente tenha sistemas de inteligência artificial que promovam inovações, pautadas em direitos humanos, em ética, em responsabilidade, é crucial que então a gente tenha essas regras mínimas para salvaguarda de direitos de pessoas afetadas, estabeleçam deveres, né, dos agentes que vão ser eventualmente regulados, medidas de governança que esses agentes têm que implementar, definição de um arranjo regulatório de fiscalização, medida de transparência. É, e aí, isso não é impeditivo de avanço regulatório, de avanço de inovação, de fomento ao desenvolvimento e fomento à inovação, muito pelo contrário. É uma regulação eficiente, protetiva de direitos, é uma condição indispensável, inclusive, para o florescimento de produtos e serviços de inteligência artificial que sejam de fato adequados, que sejam responsáveis e que, por isso, respeitem os direitos humanos e até o próprio Estado democrático de direito. E para isso, a gente precisa entender também a linguagem, né? A linguagem e o contexto, eles sempre importam.
Então, o que deveria estar dentro desse conceito de justiça é essa ideia de responsabilização, né? Primeiro, eu entendo que dentro da responsabilização a gente tem que olhar a partir de um olhar mais amplo para a responsabilidade. Então, até se fala bastante no estrangeirismo também de accountability, o que deveria incluir não apenas a responsabilização, mas também a prestação de conta desses agentes que estão desenvolvendo, implementando, utilizando a inteligência artificial. E para a justiça, não apenas a ideia de equidade e de igualdade meramente formal, mas também a ideia de igualdade material e não discriminação, inclusive direta ou indireta. Essa parte de discriminação indireta é muito relevante. E aí, hoje, a gente já tem internacionalmente o regulamento de IA da União Europeia e o Brasil também tem muitos projetos de lei que tratam de inteligência artificial. Mas o projeto que mais avançou, né, uma perspectiva de defesa de direitos, é o projeto de lei 2338. Esse projeto de lei ele olha para riscos, ele olha para direitos, ele é um bom norte na regulação da inteligência artificial, pensando no que vem sendo desenvolvido em outros cenários internacionais. E essa abordagem de riscos e direitos, ela permite, inclusive, um diálogo mais facilitado com legislações de fora, porque tem sido a tendência nesse cenário de inteligência artificial de se regular a partir do risco, diminuindo, inclusive, esforços de você eventualmente adequar os agentes para outras regulações que eles sejam também aplicáveis ao mesmo tempo. E a linguagem do Brasil, ela juntando risco com direitos, ela acaba também sendo posicionando o Brasil num contexto em que seria até pioneiro no desenvolvimento e fornecimento de tecnologias que são responsáveis, caso essas tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas a partir, né, das regras, de tecnologias, responsáveis por esse projeto de lei. E aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto de lei, sobre a estrutura do projeto de lei. Como eu falei, ele é regulação assimétrica baseada em riscos. E o que isso quer dizer? Significa que os agentes de inteligência artificial eles vão ter obrigações mais ou menos fortes de acordo com o nível de risco. Então, baixo risco teria um nível menor, e aí, conforme o risco vai aumentando, acho que eu falei alguma coisa equivocada. Mas, enfim, baixo risco teriam obrigações menores, e aí, conforme vai aumentando o risco, as obrigações também vão aumentando, né? Então, a força regulatória, ela vai aumentando de acordo com o risco. E aí, a classificação de riscos desse projeto de lei, ela prevê basicamente duas expressamente. Então, seriam os casos de risco excessivo, que são os casos que têm tantos malefícios, que são tão danosos, que seriam, desde logo, proibidos, são vedados. E os casos de alto risco, que eles são permitidos, mas eles precisam seguir com uma série de medidas de governança associadas. Todos os demais casos que não se enquadram em risco excessivo e em alto risco seriam os de risco residual, que eles também têm que cumprir com algumas medidas de governança e com algumas regras do projeto, basicamente linkadas a obrigações de transparência, mas não estão categorizados expressamente, né? E além dessa abordagem de riscos do projeto de lei, ele também prevê direitos. Porque é uma linguagem que vem do histórico do Brasil mesmo, desde a nossa Constituição, que ela tem um rol grande de direitos fundamentais, então a nossa linguagem do direito é pautada pela proteção de direitos. Então, esse projeto de lei também prevê rol de direitos, e esse rol de direitos agora, na última versão, ele também varia de acordo com o nível de risco. Então, sistemas de risco residual, de mais baixo risco, eles têm que cumprir com um rol de direitos menores, expressamente no projeto, e conforme o risco do sistema dele vai aumentando, ele tem que cumprir também com outros direitos. E isso sem prejuízo, obviamente, com todos os direitos que já estão previstos na Constituição e também outras regulações que já são vigentes. Além disso, né, esse projeto ele prevê medidas de governança, e aí prevê medidas de governança gerais para todos os sistemas, independentemente do risco, medidas de governança específicas para os casos de alto risco, e aqui eu destaco as avaliações de impacto algorítmico, que também tem ganhado protagonismo como uma medida de governança prévia, contínua, que tem que ser inclusiva, enfim. E também tem um capítulo específico de medidas de governança para o poder público, considerando essa assimetria de poder, né, entre cidadãos e o poder público. E também tem um capítulo específico para medidas de governança para as inteligências artificiais de propósito geral e as IA generativas, considerando que também elas têm mais particularidades de estarem não necessariamente linkadas a um risco específico. Algumas delas, inclusive, a gente pode falar que tem um risco até sistêmico, né? E, além disso, esse projeto de lei ele também prevê um regime de fiscalização e ele introduz até um regime que digo,
inovador para o contexto brasileiro, porque ele propõe um Sistema Nacional de Regulação de Governança de Inteligência Artificial, que seria formado basicamente por uma autoridade central que coordena esse sistema, que seria, atualmente no projeto, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também autoridades setoriais que atuariam também dentro desse sistema, junto com o Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de Inteligência Artificial e um comitê de especialistas de inteligência artificial. Então, esse seria o sistema de governança de regulação do projeto, como ele propõe hoje em dia. E esse projeto ele também dispõe de estímulo à inovação. Então, ele tem medidas que estimulam a inovação, por mais que aqui fazendo um OBS, que é muito necessário, de que a inovação por si só não vai ser por força de lei, mas sim por políticas públicas que estimulem e tragam incentivos para a inovação, mas desde que essa inovação ela seja responsável, pautada também na defesa dos direitos. É por isso que projetos de regulação de lei, junto com medidas de políticas públicas, têm que andar em conjunto, associadas nessa proteção de direitos. E algumas particularidades desse projeto de lei, que eu gosto sempre de ressaltar, é que ele olha com atenção para o contexto brasileiro. Então, ele tem uma atenção especial para a proteção de grupos vulneráveis, e também ao combate da discriminação, considerando o histórico do Brasil, que todos aqui, imagino, saibamos que temos esse contexto de discriminações estruturais. E aí, o projeto de lei, uma das coisas boas que ele faz é que ele conceitua expressamente discriminação indireta, de acordo com a Convenção Interamericana contra o Racismo, que é internalizada, né, pelo Brasil por um decreto também, então tem status constitucional. Além de trazer esse cuidado especial com a não discriminação em diversos dispositivos do projeto. E, além disso, essa proteção é reforçada a grupos vulneráveis e minoritários, além de uma proteção ao trabalho e ao trabalhador, e também um olhar com mais atenção às questões de proteção ao meio ambiente e à sustentabilidade, porque os usos de inteligência artificial e agora, principalmente com essas IAs de propósito geral, também estão associadas com um grande gasto de energia e de recursos naturais também. Então, esse olhar é muito importante. E aí, olhando especificamente para o cenário do judiciário, desde 2020 a gente já tem a resolução 332, é, que agora está em processo de atualização, né, que ela está sendo atualizada. Se formou um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça para criar uma minuta de atualização dessa resolução, e essa minuta ela foi recentemente publicada e agora está passando desde quarta-feira por consultas públicas. Essa minuta ela tem um esqueleto assim, bem parecido com o projeto de lei 2338, que eu reputo como importante. Eu acho que é importante que as regulações elas conversem, né, entre si. E ela também tem alguns pontos bem elogiáveis, imagina, sobre transparência e prestação de contas na utilização desses sistemas. E eles tiveram um olhar mais cuidadoso para as IAs generativas, porque elas têm sido cada vez mais utilizadas também dentro dos tribunais. E uma das recomendações que eles fazem atualmente é vincular que esse uso para fins de qualquer questão do tribunal seja um uso por conta institucional, então não conta privada do servidor ou do magistrado. O que eu acho que é muito importante, principalmente porque todos os dados que são ali colocados nessas IAs de propósito geral, eles são usados para retreinamento desses sistemas, e eles são dados sensíveis, inclusive dados relacionados a questões estratégicas do Brasil. Aquilo ali é dado ligado a questões de soberania do Brasil, enfim, são empresas privadas do norte global, a gente não quer que esses dados sejam ali misturados. Bom, então, esse é basicamente o panorama assim, de regulação que eu queria trazer muito rapidamente para vocês. E para além dessas iniciativas de regulação que eu mencionei, certa vez em uma apresentação de trabalho acadêmico em um seminário, eu ouvi da professora que eu já mencionei aqui também, da Bianca Creme, que era a hora da gente não só olhar para os grupos historicamente marginalizados a partir desse olhar defensivo, como objetos que merecem proteção, mas também por meio de lentes de empoderamento, de apropriação das tecnologias para ataque, consequentemente defesa. E aí eu vou explicar, que acho que não ficou muito claro, mas a negação das ferramentas que nos são impostas, que desconsideram, né, os marcadores sociais de diversidade, e a construção de tecnologias a partir de um olhar ativo de quem é usualmente excluído. Então, eu entendo que sim, que a inteligência artificial, como foi colocado na provocação inicial, né, que a inteligência artificial ela pode sim ser utilizada para a proteção da comunidade LGBT e mesmo da identificação de ameaças online, desde que essas ferramentas elas sejam criadas com a implementação de medidas de governança mencionadas nesses projetos, né, que eu falei, e a partir dos olhares de grupos impactados.
Então, e não sei quanto tempo eu tenho, mas para finalizar a minha fala, eu acredito que o setor público e o judiciário, em especial, eles podem sim pensar na construção de ferramentas de inteligência artificial que atuem nessa defesa da comunidade LGBT, inclusive inclusive diante de cenários, né, de violências políticas, discursos de ódio. E aí, em maio desse ano, eu tive um evento da Witness em São Paulo, e eles contaram, né, algumas iniciativas que eles tinham, inclusive para defesa de jornalistas e defensores de direitos humanos. Entre eles, se não me engano, era um mecanismo específico de anonimização de canais de denúncia. Então, sim, eu entendo que quando a gente segue uma regulação que é ativamente antidiscriminatória, construída a partir de olhares diversos, considerando esses marcadores, né, de raça, território, e gênero, a gente sim consegue construir ferramentas que possam ser utilizadas para a proteção da comunidade LGBT. E é isso. Muito obrigada, gente. Paula, muito obrigada pela sua fala. É exatamente essa nossa proposta. A gente teve uma aula mesmo maravilhosa da sua parte, mas a gente está realmente no caminho dessa sua provocação final, né? De chamar para o centro do debate, de ter uma postura ativa também de produção, não apenas de defesa, né? Que, enfim, agradecer. E a gente sabe que o seu tempo está super curto, então eu vou passar muito rápido para a Lady para também reações e já agradecer e também te liberar para o seu próximo compromisso. Até porque a gente sabe que seu compromisso, né, é agora também com o judiciário, né, essa audiência pública do CNJ, da participação, como que nós podemos também influenciar e incidir por uma legislação que proteja direitos. Como sempre, Paula, você excedeu as expectativas, assim, muito bom, e trazer essa linguagem de uma forma acessível para todo mundo, né? A linguagem de direitos, e trazer como é popular já, como já está sendo usado no judiciário, isso tudo é muito incrível para nós. Eu vou pedir para você ficar de olho, porque eu sei que esse é só. A gente continua conversando, né? Esse é só um evento dentre um diálogo que é muito consistente. Mas para você ficar de olho, para responder a gente nas próximas oportunidades, quanto a essa questão, assim, a gente conversou muito hoje pela manhã e também ontem que a gente teve os convidados, a gente teve Tarcísio Silva, a Fernanda Martins, a própria deputada estadual Dani Balbi. Então, a gente tem visto nas redes sociais o discurso de ódio ser propagado, né? Os ataques que as pessoas recebem por serem LGBT. E a gente tem pensado essas formas justamente. Hoje, na palestra da manhã, o Raj, da Queen AI, falou muito alinhado com a professora Bianca Kremer, de como a gente pode contra-atacar de certa forma, né? Então, quais as possibilidades da gente mapear, monitorar esse discurso de ódio, de alguma forma usar como prova no judiciário, né? E começar a fundamentar melhor esses processos, porque, para que não seja, como a deputada falou ontem, a internet ser uma terra sem lei, que a gente não tem a responsabilização das pessoas que se comunicam por ali. Aí, além dessa responsabilização maior que a gente sempre cobra, que você trouxe na sua fala, né? Desse accountability das big techs. Então, eu reagi a sua fala agradecendo mesmo, é sempre muito maravilhoso ouvir você falar e como você traduz isso para uma linguagem de como nos afeta na vida real, né, tem a ver com acesso à moradia, com acesso a outros direitos, né, que é um direito muito transversal. Então, que por isso que a gente defende uma legislação que defenda a inovação e defenda direitos, que garanta os nossos direitos. Então, te agradecer mesmo por essa fala tão precisa. Obrigada, Leide, é sempre um amor de pessoa e com certeza eu estou super alinhada ao pensamento de vocês. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pegar o que é nosso também, né? Não deixar com que as coisas venham impostas sempre, obviamente com esse olhar de cuidado, né? De proteção, de outros direitos também, que são envolvidos quando a gente pensa em construção de ferramentas de inteligência artificial. Acho que a gente seguindo essas medidas de governança e tendo esse olhar atento com ferramentas que estão construídas também a partir dos nossos trabalhos, das nossas visões, dos nossos olhares, é muito importante. E aí eu realmente peço desculpas para vocês, eu vou ter que sair, se eu conseguir voltar, eu volto depois. Mas queria agradecer novamente aqui a oportunidade e acho que depois eu vou ficar muito feliz também de ver a fala dos meus outros colegas que vão seguir agora. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da fala. Lembrando que você pode conferir os outros recortes do evento direto no nosso perfil aqui na plataforma. Até a próxima e obrigada!